Olá, meus ouvintes, sejam todos muito bem-vindos aqui através das ondas da Vibe Mundial. É com muita alegria que nós iniciamos aqui esta programação, né? Nesse dia tão maravilhoso, né, Marli? Quando a gente vem para cá, Maravilhoso. é de missão, né, É Florzinha? muito bom. A gente vem assim com tanto carinho, é tão É uma raro. energia tão boa. É difícil a gente deixar um piloto. Até agora há pouco aqui eu estava me cobrando piloto gravado. Mas porque a gente gosta de estar aqui. Nós gostamos de estar aqui e de estar levando uma mensagem para as pessoas. A gente vem com muito amor e com muito carinho, né, Florzinha? E trabalhar com pessoas como Pedro, né? Isso, fundamental. Pedro, Olha, ah, Pedro, olha, Pedro. olha, valeu, hein, cara. Nossa Pedro Senhora. é sensacional. Pedro, olha, hoje. Mas é uma verdade, né? É uma verdade. Mas é verdade. É uma boa, excelente pessoa. E aí estou eu e a Marli aqui, não é, Marli? Com Olá, essa alegria isso. toda, né? Dando início a essa programação. Na nossa técnica, obrigada, Pedro, por estar levando essa programação ao ar, né? Para tantos lugares onde pode chegar através das ondas da Vibe Mundial e também pela internet, né? Perfeito. E, amados, hoje a gente sempre inicia com um ponto aí de meditação, de parar, mudar o foco, de fazer uma introversão, olhar para dentro de nós. Precisamos sair do externo, entrar dentro de nós, é fundamental isso. Ainda mais nesse momento que nos pede tanto esse tipo de coisa, e de procedimento, aliás, né? E hoje eu quero falar assim que realmente o nosso título é No Silêncio que Deus Transforma a Sua Vida. Vocês já perceberam que tudo que Deus cria tem um ritmo? O ser humano é que altera o ritmo das coisas, ok? Você tira o ser humano da frequência, você começa a observar, né? O nascimento das flores, o procedimento de uma árvore frutífera. Tudo tem aquele tempo, tudo tem aquele movimento, a natureza tem aquele movimento. A água, uma nascente, a vida. Quando a gente fala a vida, também a vida que pulsa dentro de nós, ela tem uma frequência, ela tem um movimento. E a natureza, ela só se torna agressiva quando o homem a agride. Quando o homem a agride, ela vem de maneira agressiva realmente, em todos os sentidos, tanto qualquer elemental, água, terra, fogo e ar. Então, e nós, fundamentalmente, que somos a essência de Deus mais evoluída, o ser humano pensante, dotados de um cérebro para pensar, embora agora a IA pensa mais do que a gente, né? Tá um negócio meio complicado, né, Marli? É verdade, né? Mas o ser humano, o ser pensante, ele detona totalmente o ritmo da vida dele, dos demais e com quem ele convive, enfim, do todo. Como o todo, que é o cosmos, está na parte que somos nós, a parte também está no todo. É uma partícula está, por exemplo, esta mesa onde eu estou aqui, com as coisas, o microfone e tudo aqui em cima, ela tem infinitas partículas de madeira, não sei isso aqui de repente de um tipo de madeira que é, um compensado em cima, alguma coisa, infinitas partículas. Infinitas, então é o todo, mas dentro desse todo está cheio de partículazinhas que se tornam, sem elas não se faz essa mesa. Assim somos nós. Então o que eu quero dizer para cada um de nós, inclusive para mim mesma, para a Marli, para o Pedro, para quem estiver ouvindo, é muito importante nós atentarmos para que a natureza, na sua sabedoria, porque a natureza é sábia, ela é sábia, como é que pode um espermatozoide, um óvulo, formar um ser humano, e aí os animais, e tudo na sua espécie, na sua cor, no seu jeito. Gente, é uma coisa assim, absurda, a não ser quando o homem cruza pato com ganso, a maneira de dizer, que aí altera a frequência de alguma coisa, mas via de regra tem o seu ritmo. E isso altera quando a gente sai desse ritmo silencioso, daquele movimento que não é um movimento de estardalhaço, não é um movimento de uma banda tocando, não. Naquele silêncio da árvore nasce a flor, depois quando você vai ver, vem a manga, vem a jabuticaba que a Marli tanto ama. Amo. Né? Vem as flores, vem o pêssego. Amo. E aí é a festa dos passarinhos, né? Porque aí, nossa, é lindo, uma festa para eles. Entendeu? Então, é neste silêncio que o universo trabalha. Então, na tua vida, nessa correria desenfreada que a humanidade está tendo neste momento, se cada um de nós der uma pausa a si mesmo para cocriar dentro de si
algo importante em sua vida, sai do contexto. Sai do tumulto, porque o tumulto está complicadíssimo, está deixando as pessoas completamente, sabe, desanuviadas. O negócio está tão sério, não, mas está tão sério, está tão sério, está tão sério. É um bombardeio de informações, é um bombardeio daqui, outro bombardeio de lá. É a mentira daqui, é não sei o que de lá, é um quem fala Para a daqui, gente outro saber fala... o que é verdade, É um que tá critica. Então, para saber a verdade, você complicado. tem que saber, você ter conhecimento de causa e Muito. sabedoria. Não devemos Então, ir na é primeira. muita coisa. E se o ser humano se colocar a ouvir tudo isso, ele sai literalmente do seu eixo, ele perde o foco de sua vida. Sabe aquela coisa que você precisa ter na sua vida? Foco, né? Concentração. Isso é importantíssimo. Aí você começa a perder o foco das coisas que você quer, para onde você quer, o que você quer. E sabendo que tudo tem um tempo. Muitas coisas, a gente sabe que quantas coisas estão para acontecer na humanidade? Infinitas. Coisas boas, materiais muito boas. Mas tem o bendito do tempo. E o ser humano briga com o tempo. O ser humano quer acelerar o tempo. Adianta? Não. Porque o tempo é divino. Então, se o Criador, para criar um ser, uma árvore, uma planta, que você coloca aquela sementinha lá e ela vai vindo, gente, é a coisa mais linda, né? Eu fui criada em grande cidade aqui em São Paulo, então não tive contato assim com árvores crescendo, com o interior, com chácaras. E quando eu vou para uma chácara eu fico babando, né? Porque realmente é outro nível de vida, é outra consciência, é um encontro com a história da tua vida, é um encontro com o Criador, é um encontro com a natureza, é um encontro com a terra. É uma coisa assim, é uma lição incrível. E além de acalmar, tirar as nossas neuras, as nossas correrias, os nossos estresses, né, todo mundo estressado, tem esse movimento. Então, esse movimento, embora você não tenha uma chácara ou alguma coisa assim, na sua casa você pode estar fazendo isso. Entra na introspecção, sente o teu coração, conversa com o teu espírito, conversa com a tua alma, conversa com Deus, conversa com o Espírito Santo de Deus, pede um norte, pede uma orientação. Porque tudo nos chega no tempo de Deus. Tem muitas pessoas infartando aí por causa de umas certas coisas, que é o tempo, já passou do tempo no tempo. Gente, é o tempo de Deus. Principalmente quando certas coisas que vêm na nossa vida, que vêm por bênçãos divinas, é no tempo de Deus. Não é no teu tempo, não é no meu tempo, porque nós somos pequenos. O nosso grau de compreensão é mínimo. Nós achamos que somos tops de linha. Nossa, eu sou o cara. Do que eu não sei. Mas, enfim, se você acha que você é o cara, legal. Né? Mas não somos. Nós não temos uma consciência tão profunda para entender o que acontece na humanidade e por trás da humanidade. E principalmente quando muitas coisas envolvem a humanidade perdida do jeito que está. Você imagina se Deus tem uma bênção para dar para uma cidade, né? Para um estado, para uma família, e ele olha assim e fala, essa família não está equilibrada para a bênção que eu vou dar para eles, como é que eu faço? Então ele ajusta um pouco mais o parafuso, né? Ele vai colocando ali na poupança, vai ficando rendendo, né? Rendendo. Você não perde, mas está rendendo. Tá rendendo. Mas o parafuso atarracha. E cada vez que ele atarracha o parafuso, você fala, não, ai, que eu não estou aguentando, gente, pelo amor de Deus. Isso é verdade. Então, amados, é no silêncio que Deus transforma a nossa vida. Então é assim, fundamentalmente a humanidade precisa ter algumas lições, né? E eu acredito que a lição primordial é do amor, realmente. Amar a vida, amar a criação divina, amar tudo, os elementais, pedir, sabe, com todo respeito, pedir perdão aos elementais por todos os erros que a humanidade praticou contra eles, água, terra, fogo e ar. Eu, quando vejo o tempo fechando e vejo aquele raio que vai, aqueles raios, eu falo, Senhor, misericórdia. Aí eu olho para ele e falo, ser elemental do fogo, paz, por favor, perdoa os nossos erros. Eu, representante da humanidade, peço perdão pelos nossos erros e aquilo acalma. Ainda ontem, né, Marli, estava para cair um pé d'água. Tava feia a coisa, por volta das 5 horas da tarde. Eu saí na varanda, eu olhei para o céu, falei, pai, não caiu uma gota, foi cair depois de 2 horas, mas chovia, não foi, Marli? Foi. Mas não é que não é para não chover, é mais que chova com harmonia, que as nuvens se dissipem e que a chuva caia em harmonia. Então, esse contato nós precisamos ter com o espiritual, porque tudo é Deus. A água é Deus. Se ele fechar a água, existe até na Bíblia um profeta
Eu não sei o nome dele, ainda ontem eu estava ouvindo esse nome dele, mas eu não me recordo. E para não falar errado, eu prefiro não mencionar nomes. Mas Deus falou para ele: eu vou fechar as águas. Toma posse aí, profetiza que o Criador vai fechar as águas. E fechou durante 4 ou 5 anos. E aí ele tirou esse profeta da cidade, mandou lá para o fim do mundo, que realmente ele foi para um lugar muito longe dali, que ali ele tinha como se alimentar e como beber água. O povo pastou. É uma realidade, gente. Então tem coisas que estão ao alcance de nossas mãos, mas temos que silenciar o nosso coração na frequência de não entrarmos na ansiedade e nem no estresse e nem no medo. É difícil isso. A gente fala assim, Olga, você está falando tão bonito, uma voz assim tão bonita, mas a realidade não é o que você está falando. Pois a realidade é exatamente o que eu estou falando. Porque quanto mais você... É que nem um carro, quanto mais você acelera, mais combustível você gasta. Quanto mais você acelera e engata a marcha e sai rasgando, mais o teu ponteiro vai baixando mais rapidinho. E é verdade, o ponteiro do carro abaixa rápido. Ao passo que você, caminhando com segurança, estabilizando a tua essência, calma no coração, silêncio, momentos de silêncio, silenciar a vida. Quando você silencia a vida, não é que você está em depressão. Quando é um silêncio para ouvir o teu coração, escutar a tua alma, escutar o teu espírito. O que ele tem para te dizer? Me mostra um caminho, fala comigo. As coisas começam a se resolver. Então, amados, todos nós estamos na balança, tá? Todos nós, indiscutivelmente, estamos na balança. Tem horas que a balança capenga para um lado, tem horas que ela levanta para o outro, tá tudo bagunçado. Mas a gente precisa trazer esse eixo. E esse eixo sou eu, a Marli, o Pedro, cada um de nós. Sim. E vamos entender que se o mal entre aspas, tá? Porque os mestres dizem que o mal não é real e a sua aparência não tem poder algum, e não tem mesmo. Ele pode destruir tudo, destruir a planta. O mal pode pisar numa terra e a terra secar. Mas Deus sabe disso e essa terra prospera em abundância na hora que ele recolhe. Porque quem recolhe é Deus. Ele deixa a festa rolar por quanto tempo for, mas na hora que vem começa a ceifar, não fica nada, não fica um grãozinho caído no chão. Então, coração tranquilo, mente serena, corpo são e mente sã. Aliás, era um tema muito há muitos anos atrás, aí, de um lugar que fazia muitas práticas de meditação, mente sã em corpo sã. E isso é uma verdade, a mente sã no coração, num corpo são. Quando você começa a serenar a sua mente, serenar seu coração, as coisas, você vê que o bicho-papão não é tão feio assim. Você vê que a proporção daquilo que a tua mente estava criando absurdamente, né, surtada, não tem motivo tanto para isso. Tem motivo para cautela, mas não para parar o mundo e sai daqui que o meu piloto saiu do avião, estou sem avião, estou sem piloto tomando conta da aeronave. Não, não é assim. Então, você serena, ouça a tua voz, ouça a voz de Deus dentro de você, saia do externo. Mas não dá, eu preciso saber o que está acontecendo. Sim, você pode até saber o que está acontecendo, mas não entra na frequência, tá? Não entra na frequência. Ah, mas disse que falou que aconteceu, que levou, que saiu, que subiu, que desceu, que estrangulou, que não estrangulou, que comprou, que não comprou. Esquece o resto. Isso aí, gente. Esquece. Primeiramente, cada um é responsável por si. Ok? Deus é pai de todos. Ainda estava tomando café com a Marli, eu falei, se eu fosse Deus ontem, né, Marli? Não pode. Ai, se eu fosse Deus, Jesus Cristo, ainda bem que eu não sou, gente, eu reconheço que eu não sou. Porque, Pedro, o negócio seria feio, gente, eu ia fazer uma burrada atrás da outra, entendeu? E não pode. Assiste a Cabana. Aí eu falei para ela, Pedro, ontem, eu preciso assistir a Cabana de novo. Assiste a Cabana. Porque a hora que o pai que tinha perdido a filha chega na frente da sabedoria, daquela caverna, ele entra numa caverna, a sabedoria dá uma aula para aquele pai da morte da menina. Toda vez que ela sai do eixo, fala, assiste porque ele julgava a menina, né? Ele julgava o cara que matou. Então assiste a Cabana. Eu falei pra Marli, eu vou levantar na Netflix de novo o filme A Cabana e vou assistir. Gente, é muito cômico isso, mas é verdade, né? Então, entenda isso. Entenda as coisas, sabe assim? Veja você, se analise. Se analise, porque Deus é pai de todos nós. Não adianta, gente. Ele é pai do fulano lá, ele é do pai do ciclano, ele é pai de todo mundo. Certo, errado, bom e mal, como dizia Bandiax, né? Certo, errado, bom e mal, e depois você começa a falar aquele monte de palavras.
É uma realidade, ele é o pai de todos. Agora, a justiça divina são outros 500. Aí é outra coisa. Tribunal divino é outra coisa, esquece, porque ali ninguém passa, não passa nem sinal de Wi-Fi, né? Assim, no Deus tribunal ama divino. todos nós, Aí não menos o passa. pecado. Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então é complicado isso. Mas isso é alçada divina, não é Não é nossa. nossa. Ok? Papai. Então é isso que a gente tem que entender. Você está num mundo que tem muitos erros, é planeta de aprendizado. Você veio aqui para aprender, você veio aqui para aprender. Dependendo de onde você foca, é o teu aprendizado. Se você foca muito na espiritualidade, é o aprendizado. Se você foca na matéria, é o aprendizado com a matéria. Se você traz problemas para a tua saúde, é o que você tem que aprender, que Deus não está nisso daqui, que é você que está fazendo isso. Então, é muito interessante quando a gente olha para tudo isso. Porque Deus nos deu tudo. É assim, Deus nos deu uma varinha mágica para resolver as coisas, deu um cadeado para fechar o que a gente não quer, tá? Fecha aqui que eu não quero, deixa aqui, depois a gente vê com calma. Agora não é momento de mexer nisso, tranca lá no cadeado, abençoa, deixa lá. Deu a chave? Deu a chave também para abrir, ficou, quando você quiser abrir o cadeado, começou a ficar fechado. Na hora que você achar que você está apto para abrir esse cadeado, você vai lá e abre. Deu a chave para você olhar e falar assim, isso me pertence, isso não é meu. Deu a sabedoria. Que é a sabedoria. Deu o movimento para você não carregar a carroça de ninguém, porque a tua já está pesada, né? A cruz já está pesada. Então, mas a gente pode compartilhar uma palavra, uma orientação, tantas coisas boas a gente pode compartilhar com as pessoas e deve, mas não tem que ficar carregando por minha culpa, minha máxima culpa, porque não é, gente, tá? Não é. Então, tem muitas coisas que nós estamos aqui num planeta aprendizado. E o mais interessante, eu não sei se já chegou ou não, porque está tão desafiada a situação, na quinta dimensão, porque aí é que a coisa muda. Então, tudo mudando em nós, DNA mudando, uma série de coisas mudando, sabe? Processos, maneira de pensar mudando. Você não pensa mais como você pensava antigamente, você não vai agir mais como você agia antigamente. Passado agora virou passado, literalmente, é o cheque que você depositou, compensou no Banco Central, acabou. Você não vai reapresentar o cheque de novo. Você não vai... A situação que vier na sua frente, você não vai mais agir da forma como você agia atrás, porque não encaixa mais, tá? Então, também não adianta você ficar lá no futuro, se você não está alicerçado no presente. E esse presente, para ser alicerçado, ele está pedindo para nós o quê? Serenidade, pé no chão, competência, administração. Então, estão vindo, ao mesmo tempo que está uma bagunça generalizada no mundo, estou falando só daqui, não, no mundo, tem tantas pessoas que estão recebendo tantas bênçãos e que vão receber muitas bênçãos, que você fala assim, como é que pode? Né? Aqui você tem uma secura danada, aqui você tem, né? É o Egito, né? É que nem José no Egito, que ele pegou aqueles 7 anos de seca, guardou trigo e tudo, então ali tudo prosperou. Você fala, como é que pode isso daqui? Pois pode. Depende da frequência na qual você se liga. E isso, meus amados, está chegando para a humanidade. Certo ou errado, está chegando para a humanidade, dentro da consciência de cada um. Então, é hora de analisar e ver o que você quer co-criar nesse momento, porque este momento que estamos vivendo é um grande momento de justiça divina, que Deus está chacoalhando tudo, está chacoalhando a pimenteira, mas Ele também fala assim, o que você está criando para você? Então, como eu crio? No silêncio. Eu volto para a minha consciência, eu saio do externo a quem eu dei poder, porque quando eu permito que alguém me irrite, eu estou dando poder, meu poder para essa pessoa, e você vai ver que do outro é provocação para te derrubar, e quando você vê que alguém te provoca, você fala, sai de reto, Satanás, é mais ou menos isso. E ali você vê, não vou cair nessa, vou ficar na classe, no salto Luiz XV, das mulheres, né? E o homem no eixo, e nada vai me afetar. Porque o momento agora é esse. O mal sabe quem você é. Na essência, ele sabe do teu coração. Ele sabe quem você é. E ele sabe como te derrubar. E aí o que ele mais quer é ter você nas mãos dele. E se você, na provocação, cede, você caiu nas mãos dele. Então, sem irritação, sem nada, só no passinho. Sabe aquela só no sapatinho? Não é a música do só do sapatinho? Só no sapatinho, vai na fé, vai no crescimento, segue. Faz de conta que aquilo não é nada, que você nem sabe, não conhece, não viu.
Deixa para lá. Segue o teu caminho, porque o que Deus tem para você não vai ter para a pessoa da provocação. É teu. Só que para você tomar posse, você tem que estar No eixo. no eixo. Então, olha o teste que nós estamos no momento de graças. O céu abre em graças para a humanidade, mas para recebê-las, nós temos que estar na graça. E vou dizer uma coisa para vocês. Não é porque nós somos terapeutas, estamos constantemente aqui, lidamos com energia, também estamos tendo um grande aprendizado. E olha que são todos os dias. Todos os dias. Quando eu olho, eu falo, nossa, Olga, faltou mais isso. Nossa, Olga, presta atenção nisso. Nossa, Marli, vamos prestar atenção nisso? Todos Vamos os dias. prestar atenção nisso? As crenças limitantes, a ancestralidade, o que nós trazemos de nossa ancestralidade. Nós temos que mandar luz para os nossos antepassados, porque nós somos os seres que nesse momento têm a condição de lidar com os problemas deles lá atrás, que eles não souberam lidar. E a frequência fica em nós. Sabe? A falta de dinheiro, a incapacidade, o medo, a insegurança. O que eles não passaram na vida lá atrás? Isso vem no DNA, gente. Então as coisas chegam, mas chega de uma forma muito mais profunda do que foi falado até agora. Então o momento que nós estamos vivendo é um momento de grande profundidade. E nós temos que enviar a chama violeta a Saint-Germain para transmutar toda essa frequência. Transmutar nossas células, transmutar nosso coração, transmutar nossa mente. Quando você muda a frequência, você muda a tua vida. E o novo bate na tua porta. O novo está batendo na porta de muita gente. Já começou a bater nas portas de muita gente. Certo? Entendeu? Então, é questão de calma, de sabedoria, porque vai chegar vai chegar a tua vez. É que nem senha, né? Vai chegar a tua vez. Sim. E você tem que estar inteiro. Não é, sabe, as pessoas pensam assim, eu vou receber uma herança, que legal, peguei essa herança, vou fazer, vou acontecer, Cara, primeiro é uma herança. Segundo, tem que ter uma bênção nessa herança. Você não sabe essa pessoa como é que ela lidava com as coisas dela lá atrás. Aqui, os teus antepassados, avô, bisavô, você não sabe que vai. Cara, naquela época não tinha consciência que tem hoje. Eles tinham apego aos bens. Eu tive uma avó que ela novinha, com 12, 13 anos, cuidou de uma senhora de idade. Essa senhora morreu e deixou as terras para ela. E ela, quando casou com meu avô, ela era dona das terras. E ela, para morrer, antes de morrer, minha mãe falava, olha, faz parte aí em vida para a senhora e para os seus filhos. Não vai partir não. Antigamente que os filhos não cuidassem dela. Gente, é muito sério. Então, essas frequências de posse, de apego, de falta de dinheiro, de doença, de morte, de atropelamento, de suicídio, isso vem. E haja limpeza, gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, o negócio é faxina todo santo dia. Você acorda de manhã e dorme à noite na faxina. É bom porque a energia ela mostra. E quando ela mostra, porque tem que limpar. Entenderam? Então, é não reclamem se as coisas ainda não ocorreram, mas elas estão a caminho de ocorrer. Uhum. Mas com uma limpeza profunda, dependendo do que está na tua frequência. Verdade. A quem muito é dado, muito é cobrado. Isso é uma palavra não minha, mas de Deus. A quem muito é dado, muito é cobrado. E tem que estar inteiro. Pelo menos melhorzinho. Né, Marlizinha? Pelo menos melhorzinho. Melhor. Tá bom, amados? Então, que essas palavras sirvam de fato para nos trazer uma orientação, um alinhamento, um religar, né? E nós começarmos a silenciar esse tumulto em torno de nós, essa gritaria, esse falatório, e entrarmos no nosso eixo, para podermos realizar o que viemos fazer. Tá bom? Olá, voltando. Pessoal, vou passar os nossos telefones. Nosso telefone, o DDD é o 11, o nosso fixo é o 25774944. Quem tentou ligar semana passada, nós estávamos sem telefone devido à chuva. Voltou, acho que foi essa segunda-feira. Tá? Então, repetindo os nossos telefones, o nosso fixo é o 25774944. O nosso WhatsApp também, DDD 11 948616094. Quem quiser enviar mensagem, envia para o nosso WhatsApp, via voz ou escrita, porque a gente utiliza ele em consultas online. E as consultas, ultimamente, só estão sendo online. Repetindo, DDD 11
94861 6094. DDD 11 94861 6094. Gente, eu quero agradecer o povo que entrou aqui no chat, né? Muito obrigada. Oi, Joyce, amiga Joyce está aqui também. Deus abençoe você, querida. Cristiane, todas, ó. A Célia, nossa, muita gente, né? A Clara, O Alexandro. Nossa, é muita gente. Olha, eu quero agradecer mesmo de coração a todos vocês, tá? Vamos lá. Por onde é que eu começo aqui? Pela Simone de Souza Lima. Eu só esqueci da Simone. Simone de Souza Lima, Florzinha, qual que ela tinha perguntado? Radiestesia. O curso, radiestesia e trabalhar com as mãos. Olha, Simone, você está aí numa frequência, você está com a tua energia não 100% equilibrada, tá? Houve uma perda de energia por alguns fatos que você viveu, que você precisa prestar muita atenção em você. Sabe aquilo que eu falei agora há pouco do silêncio? Entra no teu coração no silêncio, tá? Você vai ver que tem algumas coisas que precisam ser revistas aí, porque você é mulher de ação. E, aliás, você tem não estou... Eu gosto de deixar muito claro essas coisas, gente, que a gente está vivendo um momento tão difícil que tudo que você fala as pessoas entendem ao contrário, né? Eu não estou falando de sexo, ok? Estou deixando isso bem claro. Mas você é muito yang na energia. Você é uma pessoa que você mete a cara, você abre as portas, você vai atrás... E de muito ímpeto, então as coisas têm que ser do jeito que você quer. E a vida está falando para você muita calma nessa hora, tá? Eu vejo que a cura tem sim, principalmente porque essa cura vai ser movida pelo lado espiritual. A radiestesia, como eu já dei muitas aulas de radiestesia, não dou mais há alguns anos, eu te peço para você ir com cuidado, muito cuidado no começo, mas muito cuidado mesmo, porque o campo das energias... ele está meio complicado, um pouco oculto, você tem que ter muita calma, só mexa se você tiver centrada, se você não tiver centrada, nem mexa, tá? Quanto à cura com as mãos, procede, é um desafio para você, porque você tem a cura na palavra e nas mãos no desafio, ou seja, talvez a tua cura você prefira lidar com coisas mais práticas do que sentar e ouvir pessoas, e precisa ouvir, já que você vai partir para a palavra, a cura com as mãos e com as palavras e tudo mais, você precisa ouvir as pessoas, não tem outro jeito, porque cada vez que você pratica algo com as suas mãos, uma massagem, um reiki, seja lá o que for, as pessoas se abrem para falar, e ouvir esse tipo de comunicação é uma coisa que você não tem muita paciência, tá? Você gosta que as pessoas sejam mais objetivas, então tem um trabalho interno aí no teu íntimo a ser feito. Mas eu vejo que dá, só que você precisa limpar coisas que estão te amarrando há algum tempo aí atrás, que você não está passando dos 50%, você está patinando. Então, você está patinando, você está ficando irritada, a coisa não está caminhando como você quer, e isso está gerando um grande impedimento na realização dos seus sonhos. Então, há uma necessidade, sim, de fazer uma varredura nessa vida, nos últimos relacionamentos, principalmente no campo profissional. E é exatamente no profissional que você está mexendo, buscando cursos e tudo mais, sendo que o teu profissional tem situações mal resolvidas lá atrás. Se você não limpar essa frequência, o teu profissional não anda. Não é só o profissional, porque tudo está ligado. Já que você está estudando sobre energia, você sabe que tudo... Você pode estudar radiestesia, você pode estudar barra de ar, você pode estudar seja lá o que for. No final, todas vão cair no mesmo rio, que é a vida da pessoa, no mesmo ponto, porque tudo está interligado no universo, tá? Então, como tem aqui uma situação delicada, precisa ser resolvida. Quanto a Chayane, acho que eu troquei aqui, não foi? Não. Ah, não. Não, tá certo. Tá, A Tatiana é a mãe da Chayane. Tá. Quanto a Chayane, gente, desculpa, porque quando eu fico aqui na rádio falando, parece que minha mente é algo, por momento que não é. A vida está estagnada, sim. Não resta dúvida, e tem bloqueio espiritual, sim. Agora eu te falo, minha amiga, misericórdia a repetição que você tem aqui na tua data de nascimento. É um negócio, assim, uma coisa potencializando a outra, e coisas repetidas 3 vezes, sabe? E é um negócio assim, o teu mental nesse meio dessa salada de fruta não sabe o que faz, o teu mental não sabe se vai, se vem, se sobe, se desce, é uma coisa muito absurda. A vida está te pedindo para você ser seletivo em relacionamentos, que é onde é a porta que te derruba,
violentamente, principalmente mulheres, que é o teu eixo de vida, principalmente mulher. Mulher compete com você violentamente na disputa por território, por poder, por presença, por uma série de coisas. Agora, é aquilo, né? A vida está estagnada? Sim. Mas o teu caso específico é caso de consulta. Eu não tenho como falar mais aqui, nem posso, tá bom? Mas é poderoso, é bem poderoso. Olha, te juro sinceramente, disso que está aqui, ao tempo que eu trabalho com energia, eu nunca vi, é a primeira vez. Tô falando sério, você ganhou na Mega Sena aqui na situação, né? Enfim. Quanto a Monique pergunta aqui da Bianca, gente, aí tanta coisa aqui. Monique, a Bianca. Quer conhecer uma pessoa. Ok. Monique, a sua irmã, ela já tem aqui um traçado de relacionamento bem delicado, tá? Então, é assim, a impaciência dela, a maneira, às vezes, de comando que ela tem, os altos e baixos que ela apresenta, e a dona da verdade que ela mostra, porque é a lição de casa dela, exige dela uma mudança radical de comportamento. Mas não é mudar o... Quero deixar bem claro uma coisa aqui, tá? Não é mudar o meu comportamento, que eu sei quem eu sou, para agradar uma pessoa e atrair alguém para mim. Não é isso. Porque quando você fala mudar o comportamento, é consciência. Você tem que entrar dentro de você, eu ajo assim, eu sou assim, porque ela tem muita tendência a ser o homem da casa também, sabe? E ela, quando quer uma coisa, ela fica tão tensa que as coisas começam a ficar meio desgovernadas dentro de casa. As pessoas começam a ficar irritadas, porque a impaciência dela reverbera no lugar. Então, quando a gente faz esses minutos de silêncio, pode ser 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, depende da necessidade de cada um. Você vê o tanto que você está fora da casinha. Porque se você está muito fora da casinha, você não consegue fazer. Você faz 1 minuto e já era, tá? Você já, tá bom, já... E não é. Não adianta você fugir de você mesmo. Então eu vou te ser muito sincera, no momento eu não vejo alguém pronto para chegar para ela. Por quê? Ela precisa se cuidar primeiro. Porque senão vai vir bomba no meio do caminho. Ela está num campo energético de atração de pessoas complicadas. E evidentemente que vai chegar uma pessoa que é uma santinha, um santo, do pau oco, como falava antigamente, e ela vai acreditar nesse santo e ela vai se ferrar de novo, tá? Então, ela tem que mudar o comportamento dela, ela tem que voltar para o eixo dela, ela tem que se valorizar, ela tem que deixar de ser subjugada por pessoas, ela tem que entender que a forma como ela vê a vida é uma pessoa de muita visão, de muita percepção, mas às vezes o informar as pessoas machuca as pessoas. E ela fala, eu te disse, eu te avisei que você ia se lascar e você se lascou, então ela não pode fazer isso. Porque aí a energia vira contra ela. Então tem muita coisa na vida da Bianca que a Bianca precisa prestar atenção. Além de ser uma mulher bonita, uma mulher que chama atenção. Ela pelo menos tem aqui uma frequência de chamar muita atenção. E aí eu vejo que a situação fica um pouquinho mais delicada, porque não adianta você chamar atenção sendo que o teu eu está bagunçado. Tá bom? As intenções dos homens que chegam é completamente outra, tá? Um abraço aí para vocês, gente. Vamos passar os nossos telefones? Os telefones, o fixo é DDD 11 25 77 4944. Fixo 25 77 4944. Nosso WhatsApp também DDD 11 9 4861 6094. DDD 11 94861 6094. O nosso Instagram, Haja Mais Amor 55_ e o Facebook, Haja Mais Amor. O que é da Priscila? É só para ver a data dela. Priscila Magalhães, amiga, a Marli falou só para ver a tua data, né? Primeiramente, tem coisa semelhante aqui o que eu te falei da Adriana em questões familiares. Você não quer muito contato com família, tá? Você não tem muito esse contato familiar, você foge um pouco disso. Cuidado com o relacionamento. Você não pode ser sócia de ninguém. Nem pai, nem mãe, nem filho de ninguém.
De ninguém, mas absolutamente ninguém. Se você tiver o teu trabalho, é você consigo próprio. Esquece montar, alguém chegar para você, vamos montar uma sociedade. Você não nasceu para ter sociedade, ok? Mas o teu eixo, ele é muito relacionamento. Então, cuidado, faz um pente fino nos relacionamentos, porque está precisando. Tem mulheres aí te deixando meia louca aí na vida, né? Te surtando aí com alguns comportamentos. E outra coisa, tenha sabedoria para lidar com o feminino. E não é somente com o feminino, é com a própria vida. Não creia em, sabe? Estão te vendendo ouro, pato por ganso? Não. As pessoas, você confia nas pessoas, eu acho isso bacana, mas não seja tão inocente, tão ingênua, tá? Observe bem os comportamentos, ouça primeiro, analise o que a pessoa te falou agora, dali a pouco ela repete, vê como ela repete, se ela fala a mesma coisa. Então tem que ter uma sincronicidade, e não está tendo sincronicidade na tua vida. Tá, Priscila? Então presta atenção nisso, tá bom, amada? Um beijão grande aí para você. Gente, meu tempo encerrou. Quero agradecer a vocês aí todos pela audiência. Muito bom o programa de hoje. Bastante pessoas atendidas. Agradeço a todos. Marlizinha? Isso. Gratidão a todos. Na quarta-feira, quem quiser pedir de novo, a gente está aqui. Vocês podem enviar perguntas. Não temos mais tempo para responder. Tá bom? Já Gratidão a todos. Obrigada, Pedro. Obrigada ao ser que patrocina este programa. Esse programa tem um ser que patrocina. Obrigada, meu Deus, por estar aqui. Gratidão a todos. Namastê.